Com a energia lá em cima, nós já estamos aqui posicionadas para um novo episódio do Soltando a Voz com mulher que carrega um sobrenome profético. Ela é leal. Vocês têm noção do quanto essa palavra está em extinção nos dias de hoje? Lealdade, companheirismo, parceria. Tipo assim, pau pra toda obra. Essa mulher carrega essa unção. Vocês vão perceber que é no sobrenome, é na história. Ela literalmente é uma pessoa que você pode contar. Minha aluna do Método Voz, minha liderada dentro do Mulher Única. Aonde eu vou, ela está do meu lado e eu fico assim, ó, com um sorriso cheio de felicidade, porque ter pessoas como ela ao redor é um verdadeiro presente. Vocês serão presenteadas hoje com a oportunidade de conhecer o que essa mulher carrega. Recebam ela com uma salva de palmas, sorrisos, Rênia Leal! É uma honra estar aqui, uau, muito feliz em poder estar participando desse podcast. E vai ser muitos ainda. Muitos, esse é só o primeiro. Aqui, meu amor, é só pra dar largada. Exato. Depois que faz um, aí ó, pá, porque a aluna do método tá proibida de ficar calada. Não é assim? Isso, vamos soltar a nossa voz. Ninguém vai calar a nossa voz. Viu o microfone? Quem é aluno do método já pega o microfone, já se posiciona. Se aposta do microfone. E solta a unção das palavras. Vamos soltar essa unção? Vamos Porque lá. ela tá aí bem humildezinha, mas ela tem muita unção, viu, meu povo? Ela tá humildezinha, mas daqui a pouco ela dá uma rajada pra vocês. Rênia, vamos começar de trás pra frente. Vamos fazer diferente hoje. Sim. Pra dar o play, eu quero que primeiro você compartilhe com elas como foi caminhar dentro do Método Voz. Caminhar no Método Voz foi um crescimento exponencial, porque por muito tempo a minha voz ficava muito travada, tinha muitos vícios de linguagem e hoje eu já me percebo lapidando essa minha voz que tem impactado no meu ministério, tem impactado por onde eu estou passando. E isso me deixa muito feliz, porque eu sei que tem poder na minha fala, na minha comunicação. E por que eu comecei com ela do fim pro começo? Porque de que adianta você ter uma história incrível, você carregar um ministério e você não soltar a sua voz, você não falar para as pessoas? Ninguém vai saber o que você tem se você não decidir comunicar. E esta mulher tomou a decisão de comunicar exatamente tudo que ela carrega até aqui. Porque, na verdade, ela tem gerações para impactar. Mas tudo começa pequeno para depois ficar grande, porque é assim que Deus trabalha. Deus trabalha gradativamente. A partir do momento que você toma a decisão de transbordar, não por você, mas para quem vem através de você, pode ter certeza que Ele vai te usar. E é por isso que Ele está usando essa mulher que, desde muito nova, é responsável por grandes decisões. Verdade. Ela carrega uma unção de avanço sobrenatural. É impossível estar ao lado dela e você não ser conectada por essa unção. Rênia, conta pra gente como que você decidiu viver hoje o que você vive, que é completamente diferente da sua origem, mas que uma decisão de querer mais, uma decisão de buscar mais, foi o que te fez acessar os locais, os lugares que você acessa hoje. Amém. Para o pessoal entender, eu vou contar minha breve história, né? Eu sou do interior do Ceará e eu vim de uma família, como a Mila disse, com um nome muito forte, que é esse nome Leal. E eu realmente sempre fui essa pessoa leal às minhas amigas, às pessoas que estão ao meu redor. Isso é de mim, é uma característica minha.
E eu, muito nova, eu tive um filho com 16 anos e isso impactou muito na minha vida. E eu fiquei mais tímida, mais na minha, porque eu não queria falar que eu tinha um filho por vergonha, pelas indiretas das pessoas, mas eu conheci o Senhor Jesus através de uma amiga minha de faculdade. Ela me levou para a igreja dela e eu aceitei Jesus. E a partir dali a minha vida mudou. E eu estava perto de me formar. Foi quando eu passei por uma experiência incrível, que foi eu me relacionar de novo com o meu pai, que até então eu não falava com ele. Segura. Porque olha só, a partir do momento que ela teve um filho, vocês conseguem perceber o quanto que a voz dela foi silenciada? Houve uma voz que silenciou. Por quê? Porque existia um processo de cura para acontecer. E quando a rainha traz pra gente, eu conheci Jesus, o que é que ela tá dizendo nas entrelinhas? Iniciei o meu processo de cura da minha identidade. Porque quando ela foi mãe aos 16 anos, a identidade dela foi roubada. Porque muitas vezes a sociedade espera algo de nós. E quando a gente não corresponde, a gente acha que fracassou. Mas não existe nada que você esteja vivendo que quando Jesus não chegue, ele transforme, ele faça de novo, ele ressignifique. Porque foi exatamente isso que ela viveu. Então ela iniciou esse processo de cura de identidade, de quem ela era, não para a sociedade, mas para quem ela era, partindo do ponto de vista do céu. Então, Rainha, fala pra gente, dentro desse processo de cura, antes de você chegar na parte do seu pai, que é uma parte muito forte, quais foram os pontos que você iniciou esse processo de identidade? Porque a gente sabe que identidade, toda hora a gente está curando algo novo. Mas nesse recorte da sua vida, quais foram as curas que você viveu dentro da identidade? Ao longo do processo, depois desse processo com meu pai, eu tive idas e vindas, né, na igreja. Só que teve um marco na minha vida, que foi esse marco onde foi a minha mudança real na minha identidade. Eu conheci uma pessoa, né, uma mulher que ela não me conhecia e Deus usou ela para dizer que se eu não renunciasse à vida que eu estava vivendo, que era uma vida que ia para a igreja, uma vida que estava no mundo, uma vida que estava na igreja, uma vida que estava no mundo. E aí, a partir desse momento, eu comecei a buscar ao Senhor, como eu nunca tinha buscado desde o princípio. E aí foi onde Deus foi me alimentando e colocando em outras mesas, em outros lugares, conhecendo outras pessoas, mulheres de Deus, líderes, e eu fui me alimentando no meu secreto e através de pessoas, porque pessoas são portas. E eu fui crescendo. E nesse crescimento, foi nesse exato momento onde a minha identidade foi sendo restaurada. Foi nesse momento que Deus ele foi dizendo para mim mesma que eu era a filha dele, que eu era a filha amada dele e que eu não precisava estar me comparando, tendo sentimentos de rejeição. E ele foi curando, o Espírito Santo foi me curando à medida que eu fui tendo intimidade profunda com o Espírito Santo. 3 insights dentro dessa fala da rainha. A primeira, Jesus não opera na incoerência. Tudo que você viver de forma incoerente vai te travar. Porque ele vai fazer quando tem verdade, quando tem entrega, quando tem renúncia. Quando tem incoerência, é como se você tivesse algo que não te deixa acessar. Porque tá incoerente e ele não pode ir contra a palavra dele. Então,
nesse processo, ela entendeu que quando ela dizia que queria uma coisa, mas ela fazia outra. Hoje, o que você diz que quer está condizendo com o que você faz? Porque enquanto não tiver essa coerência, não vai acontecer. Isso é para todas as áreas da sua vida. Eu posso dar um exemplo prático para você. Mirla, eu quero perder 10 quilos, mas todo dia eu tô comendo fast food. Não vai acontecer. Tá incoerente. Então, a partir do momento que ela decidiu ser coerente com a fala e com o que ela fazia, Deus começou a trabalhar na vida dela. Depois disso, ela realmente decidiu viver o processo. O processo dói, o processo sangra, o processo machuca, mas ele cria uma cicatriz. E hoje, os maiores testemunhos da Rênia vieram através dessa cicatriz. Ela precisou ser curada para ela ter autorização para curar outras mulheres através dessa cicatriz. E terceiro, tão poderoso quanto todos os outros que ela falou, as pessoas com quem você anda. Precisamos estar atentas com quem você está andando, com quem você está se relacionando. As pessoas ao seu redor, elas são fonte onde você pode se alimentar para o destino que você quer chegar, ou elas estão sugando a sua energia, deixando você fraca, para você não acessar o que Deus tem para você. Parece simples, mas quando você parar para observar, você vai se surpreender. Porque sim, é necessário escolher a dedo as pessoas com quem você se relaciona, porque elas vão estar diretamente ligadas ao destino que você vai ser levada. Verdade. Quantos ensinamentos, Rênia? Verdade. Quantos ensinamentos dentro dessa fala que você nos entregou? E a partir disso você viveu um perdão para o seu pai. E o perdão é um estilo de vida. Sim. É por isso que a Bíblia diz que nós precisamos perdoar 70 vezes 7. Se a pessoa for fazer as contas, vai ficar doida, né? Como assim? Então nós entendemos que é um estilo de vida. Conta um pouquinho desse perdão, dessa chave que quando caiu na sua vida, mudou completamente. Sim. Quando eu conheci o Senhor Jesus e aceitei Ele como meu Senhor e Salvador, no começo, mais ou menos em 2012, faltava poucos meses para eu me formar em fisioterapia. E o sonho do meu pai era me ver formada, porque eu era a mais velha lá da minha casa. Então ele falava assim, que queria me ver formada, porque não sabia se ia estar vivo para ver os meus outros irmãos mais novos se formando. E essa fala dele sempre ecoou assim na minha mente. Apesar dos desafios de ser mãe muito nova, dos desafios de vir morar numa cidade grande, de me virar com ônibus, enfim, N coisas, eu ainda ouvi aquela voz do meu pai, que queria ver todos os filhos formados, porque meus pais têm comércio no interior e ele sempre dizia: comércio um dia tá bom, outro dia não tá, mas se você tem um estudo, uma formação, não vai faltar emprego. E teve esse período, né, que durante a minha faculdade eu fiquei sem falar com ele e ao mesmo tempo conheci o Senhor Jesus e eu fui para uma conferência com essa minha amiga que me levou para a igreja. Quando chegou lá, tinha um pastor do Eu Escolhi Esperar, o Nelson, e ele estava ministrando e chamou o pessoal lá para frente para quem quisesse receber a oração. E eu fui. Nesse momento eu senti muito forte no meu coração de ligar para o meu pai. Só que eu fiquei lutando comigo mesma, dizendo: não, eu sou orgulhosa, quem errou foi ele. Só que nós também somos, né, culpados de certa forma nas situações. E a gente sempre quer culpar os outros e não vê também que a gente erra, né? Então, eu saí de onde eu estava, fui até a cadeira que estavam minhas coisas, peguei o celular e comecei a ligar para ele, só que ele não me atendia.
E eu comecei a ficar muito nervosa e eu encontrei com essa minha amiga e pedi o telefone dela emprestado para eu ligar para o meu pai. Quando eu peguei o celular, ele atendeu. E eu falei para ele, pai, tô te ligando para pedir perdão. Quero que o senhor me perdoe por tudo que eu fiz, por toda a tristeza que eu causei. E não quero mais viver essa situação. Porque até então, quando eu ia passar as férias lá, ficava aquele clima chato de não se falar dentro de casa. Isso causava uma situação muito desagradável na toda a família. Então, nesse momento, eu vi a primeira vez o meu pai chorando pelo telefone e ele disse: Eu perdoo você, minha filha. E eu, assim, fiquei muito alegre, porque eu senti de fato as correntes caindo. O perdão não é para o outro, é para você. Então, é algo que vai curar dentro de você. A gente acha que liberar o perdão é sobre o outro. Não, é sobre você. E eu quero que vocês sintam isso. Se precisa perdoar alguém, vá lá nessa pessoa e se liberte, assim como eu fiz. É muito importante. E você avança. Muitas coisas são quebradas a partir dali e você consegue avançar em muitas coisas na sua vida. Então, quando isso aconteceu, tava faltando assim uns meses para colar grau para minha formatura. E quem ia ser o meu padrinho, quem ia entrar comigo era o meu filho, bem pequenininho, já tinha alugado terno, tudo, a coisa mais linda. E na hora ele não quis. Não quis, bateu perna, não quis, não quis, não quis. E eu cheguei pro meu pai e disse assim: pai, o senhor quer entrar comigo? Aí ele: quero. Então ele segurou a minha mão e a gente foi fazendo o caminho até o lugar onde ficavam os formandos. E quando terminou toda a celebração, a cerimônia, no final eu peguei na mão dele e disse assim: esse é o presente que tanto o Senhor queria. E eu vi aí pela primeira vez o meu pai chorando, porque era um sonho dele, era um sonho meu também, mas era mais dele, porque ele não teve oportunidades, ele não teve um pai que colocasse ele nos melhores colégios, ele não teve um pai para poder guiar ele. Então ele buscou fazer isso, a falta que ele teve, ele buscou fazer nos filhos. Então foi muito importante essa voz que ele falou toda a vida, desde pequeno, para nós quatro. Nós somos em quatro. E foi muito lindo esse momento de perdão. Para você ver, Mirla, como é interessante, porque depois eu fiquei refletindo. Se eu não tivesse perdoado, talvez meu pai não tivesse ido para minha colação e até hoje eu ia ficar com aquela mágoa. Meu pai poderia ter voltado a falar com meu pai depois, ia ficar com aquela mágoa. Meu pai poderia estar na minha formatura, mas Deus, ele é muito lindo. Ele é estratégico, ele não deixa faltar em canto nenhum. Ele fecha todas as brechas, realiza todos os sonhos e faz com que tudo fica convergindo, né? E eu fico muito feliz de poder contar essa história para vocês. A voz que você libera sobre os seus filhos vão dar destino. Não importa qual seja o momento da sua vida. O que você liberar sobre a vida dos seus filhos perpetuarão por toda a vida deles. Olhando para a história da Reni, nós percebemos o quanto, de forma inconsciente, ela buscou fazer exatamente as palavras que o pai liberava sobre a vida dela se tornarem realidade. Não adianta. O que você falar, o que você profetizar sobre a vida dos seus filhos, eles vão buscar um caminho para que se torne realidade. Agora, o que você precisa refletir como mulher, como mãe, quais são essas palavras? São palavras duras, de comparação? Ou são palavras em amor, que vai fazer com que eles se sintam cada vez mais capazes de acessar
o destino profético que eles já carregam. Sejam mulheres que ativam o filho de vocês. E dentro dessa parte de ativação, a Rênia vai compartilhar agora o que ela viveu dentro do método Voz com a ativação que ela fez no filho dela. Porque a comunicação que você tem com o seu filho, ela é a base para você ganhar o coração dele. Rênia, o Luiz Eduardo está vivendo junto com você o método, só que dentro do processo dele. É verdade. E dentro disso, seu pai carregou palavras que lhe ativou. E dentro do método nós vivemos algo em algum momento, onde você compartilhou comigo algumas situações e o Senhor deu o direcionamento e você foi lá e fez. Compartilha com as nossas seguidoras, com as nossas telespectadoras do Soltando a Voz, o que você decidiu comunicar para o seu filho diferente para que ele pudesse ser ativado dentro de uma comunicação entre mãe e filho. Sim. Quando nós tivemos o nosso primeiro encontro, eu e a Mirla, eu contei um pouco da minha história, na minha infância, adolescência, na minha vinda para cá. E eu falei para ela dos meus processos, com os meus desafios com o Luiz Eduardo, que é o meu filho, que hoje é um homem, tem 18 anos. E ela foi muito certeira quando ela falou sobre o Mural dos Sonhos, que seria um sonho meu junto com ele, porque até então eu tinha feito já um mural de sonho, mas eram os meus sonhos. Então ela teve esse discernimento e ela pediu que eu conversasse com ele, saber o que ele queria fazer junto comigo e saber se ele queria fazer uma viagem. Então, quando eu cheguei em casa, conversei com ele, perguntei se ele queria fazer uma viagem, para onde que ele queria fazer a viagem. Ele escolheu ir para Gramado. Então, selecionei algumas fotos no Pinterest, no Google e imprimi. Quando eu cheguei em casa, eu peguei a cartolina, peguei as fotos e ele mesmo foi colando. Eu deixei ele se envolver. Eu não fiz tudo. Eu deixei ele usufruir do momento também, para ele se sentir pertencente àquilo e não ser uma coisa assim, forçada, porque ela quer, não sei o quê. Não. E ele ficou muito feliz no final que colocamos todas as fotos, nós oramos, entregamos esse mural ao Senhor e que nós viveríamos sim, nós iríamos viver aquele mural. Está próximo. Então, confie nos seus sonhos, faça um mural de sonhos com seu filho, sente, vá lá fazer esse mural, que é muito importante. E aí, passaram-se uns dias, quando eu cheguei em casa, ele disse assim, eu quero ir pro nosso interior para ajeitar os dentes dele. E eu perguntei, Luiz Eduardo, por que você quer ajeitar os seus dentes? E ele falou, porque eu quero ir para a viagem bonita, eu não quero ir com meus dentes feios. Então, eu falei assim para ele, então vá, faça o que tem para fazer e depois você volta e a gente organiza a nossa viagem. E eu fiquei refletindo, meu Deus, como isso ativou o meu filho de uma forma assim extraordinária, porque ele se empolgou. Ele se empolgou e ele quis e ele quer ir e nós vamos fazer essa viagem. E como a Mirla falou, como é importante a voz, a palavra liberada da nossa boca para os nossos filhos, profetizar sobre a vida deles, dizer essa criança, essa menina, esse bebê será um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Nós faremos muitas viagens juntas, ir para muitos lugares juntos e faz toda a diferença. Os nossos filhos são flechas nas nossas mãos. Nós somos as arqueiras. Tudo que falarmos sobre a vida deles vai acontecer de alguma forma. Então, que a gente possa estar atentas para as palavras que saem da nossa boca.
Porque depois que elas saem, não tem mais como colocar de volta. E elas vão gerar algo dentro deles. Que essa emoção que você vai gerar com suas palavras como mãe, como mulher, possa ser uma emoção positiva. Para que ele se mova. Assim como o Luiz está se movendo. Porque a Reina já tinha conversado com ele, para ele se cuidar, para ele se tratar, e ele super resistente, não quero, não quero. Mas quando ela trouxe uma comunicação assertiva, como uma mãe que ganha o coração do filho, sem que ela falasse nada, ele mesmo começou a se mover. Então, eu acredito que você que está aí me escutando, que talvez esteja passando por algum desafio com o seu filho, comece a mudar a sua comunicação. Comece a ter uma comunicação positiva. Mirla, mas você não imagina como meu filho é difícil. Eu acredito. Mas talvez ele esteja lhe dando um grito de desespero. Porque nem ele mesmo está sabendo lidar com as emoções. Mas a partir do momento que você começar a ter uma comunicação profética, ele vai se mover em cima daquilo. E eu já posso ver essa viagem de Gramado, a coisa mais linda, a gente compartilhando, curtindo, Sim. comentando, fazendo todo o movimento. Sim. Uma viagem de mãe e filho. Gente, vocês têm noção quanto isso vai ser Poderoso. Eu já tô vendo essas fotos se materializando, porque não é somente aquele momento, é o processo que está acontecendo. E dentro desse processo, tanto a Rênia quanto o Luiz Herdado estão recebendo cura dentro do coração. Rênia, eu vou encerrar esse podcast, mas antes eu quero... Fazer igual no bispo. Sempre a gente tem que fazer o porque, na verdade, a gente tem muita coisa para colocar. É verdade. Mas aqui é só um gostinho de quero mais, para vocês continuarem seguindo ela nas redes sociais, tá? Porque vocês vão ver muita coisa nova nas redes sociais dela. Ela tá num processo de transição, cada vez mais se movendo para esse destino profético, cabeça dela papocando. Se vocês pudessem ver, antes de começar esse podcast, ela, Mirla, tô assim. Eu falei, eu te entendo. E é muito bom você se permitir. Porque viver o método Voz, eu coloquei muitos empecilhos para fazer o método Voz. Mas eu senti no meu coração que era algo de Deus. Era algo de Deus. Porque durante esse período que eu vivi o método Voz, essa questão do meu filho do mural, não só isso, mas muitas outras coisas foram destravadas dentro de mim. A forma como a minha postura, a minha vontade de ler mais a palavra, a vontade de jejuar, essa vontade ficou mais aflorada dentro de mim. Porque a voz, ela dá uma autoridade maior a você. Quando ela tá pra dentro, você fica mais recuada, mas quando você tira... Você fala a primeira vez, se eu falei bem assim, eu consigo falar bem em qualquer outro lugar. Então, venha viver essa experiência no método Voz, assim como transformar a minha vida, eu creio que vai transformar a vida de vocês. Eu fico me segurando aqui, viu? Cipriano também tá se segurando lá atrás. Cipriano também tá contendo as emoções, porque eu e a Gisele, nós estamos vendo muito nítido a transformação delas. Em todos os aspectos. Às vezes a gente está conversando e a gente para e fala uma com a outra. Como que a gente consegue mensurar? Não tem como mensurar, tem que viver. Essa é a grande verdade. Então, Rênia, quero finalizar esse podcast declarando sobre a sua vida. Hoje, inclusive, gente, é aniversário dela, tá? É aniversário dela, ela está de Happy Birthday. Então, eu quero profetizar sobre a sua vida. Que gerações serão impactadas por essa história. Que não vai ficar só em você, porque você entendeu que a voz, ela é feita para sair, para florescer, para outras pessoas. E tudo que estava para dentro está pronto para sair. Sim. Todo o seu externo, ele nada mais é do que um interno bem resolvido através da palavra de Deus. Então, que você possa continuar cada vez mais soltando essa voz e gerando
novos frutos na vida de tantas outras mulheres. Amém. Finalize com um conselho aí para as nossas telespectadoras. Eu quero que vocês vivam o que eu vivi, porque é muito poderoso e muito transformador. Venham fazer o método Voice e se sinta com a autoridade que só vem de Deus. Solte a sua voz, assim como a minha foi calada por muito tempo e hoje eu estou aqui falando nas câmeras, você também vai conseguir. Vem com a gente, fica ligadinho, porque o Soltando a Voz tá cada um melhor do que o outro.